Olá, pessoal! Quando se aproxima o equinócio, muito se fala nos meios de comunicação e nas redes sociais. De fato, algumas coisas acontecem só nos equinócios, mas nem tudo o que se diz está correto. E de cara já vou dizendo, nos equinócios o dia não tem a mesma duração que a noite. Vamos esclarecer isso? Mas, primeiro, a nossa vinheta. Primeiro, precisamos compreender os pontos cardeais. Para isso, lembre-se que a Terra gira em torno de um eixo. Este eixo atravessa o planeta, furando, digamos assim, a superfície dele no que nós chamamos de Polo Norte geográfico e Polo Sul geográfico. O Polo Norte geográfico é definido como aquele a partir do qual você vê a Terra girando no sentido anti-horário, aí o outro é o Polo Sul geográfico. Imagine um plano perpendicular a esse eixo, passando pelo centro do planeta. Esse plano vai interceptar a superfície do planeta numa linha que nós chamamos de equador. Essa representação nos ajuda a enxergar tudo isso no contexto do céu, da abóbada celeste. O prolongamento do eixo de rotação da Terra encontra a abóbada celeste no que nós chamamos de Polo Norte celeste, e, do outro lado, o Polo Sul celeste. Aquele plano que definiu a linha do Equador na Terra pode ser imaginado estendendo-se até o céu, encontrando a abóbada celeste no que nós chamamos de linha do Equador celeste. Vamos agora ver o nosso observador colocado num ponto a cerca de 30 graus sul de latitude, uma posição que pode ser a de Porto Alegre, para uma referência. E vamos ver como nós podemos, a partir dessa posição, nos situarmos em relação aos pontos cardeais. Passando uma vertical por esse observador, essa vertical vai furar a abóbada celeste num ponto que nós chamamos de zênite, e se ela for prolongada até o que seria o simétrico da abóbada celeste, abaixo do nosso observador, ela vai encontrar essa abóbada no ponto que nós chamamos de nadir ou nadir. Como é que esse observador vai definir os seus pontos cardeais? Ora, quando nós observamos o céu durante algum tempo, percebe-se que as estrelas giram em torno de um ponto comum. Essa imagem é a reprodução de uma foto em que as estrelas foram observadas durante alguns minutos. Então você vê que elas efetuam arcos, o seu movimento constitui-se de arcos centrados em um ponto. Este ponto é o que nós chamamos de Polo Sul celeste. Se este observador estivesse no hemisfério norte, ele veria algo similar, e o ponto que caracterizaria o centro do movimento das estrelas é o Polo Norte celeste. Se ele baixar a partir desse ponto uma vertical até o horizonte, essa vertical vai conformar na abóbada celeste um arco de 30 graus, que é exatamente a latitude desse observador. Na verdade, nós até definimos a latitude do observador a partir desse ângulo que o Polo Sul celeste forma com o horizonte. E esse prolongamento vertical encontra o horizonte num ponto que justamente será definido como ponto cardeal sul. Então, esta é a forma pela qual você chega aos pontos cardeais. Uma vez definido o ponto cardeal sul, você prolongue uma linha desse ponto cardeal passando pelo observador até que ela encontre o horizonte atrás do observador. Ali nós teremos o ponto cardeal norte. Se traçarmos uma linha que vai do observador até o Polo Sul celeste, nós teremos exatamente uma linha que é paralela ao eixo de rotação da Terra. Nessa situação, o observador começa a compreender melhor como é que ele se situa em relação ao planeta e em relação aos pontos cardeais. Construindo, a partir do ponto de observação, um plano perpendicular ao eixo de rotação, esse plano é aquele plano que vai cortar a abóbada celeste numa linha que a gente chama de equador celeste e que naturalmente se prolonga em torno do observador da forma mostrada. O encontro dessa linha com o horizonte do lado direito do observador constitui o ponto cardeal oeste,
e do outro lado o ponto cardeal leste. Podemos unir esses dois pontos por uma linha, essa linha vai passar pelo observador e será perpendicular à linha norte-sul. Essa linha norte-sul é chamada de meridiano local, e a linha perpendicular a ele é a linha leste-oeste. Poderia ter sido construída a partir dessa perpendicularidade com o meridiano, mas mostramos que fundamentalmente também ela une os pontos de interseção do Equador com o horizonte. Agora vamos mostrar que a posição do globo terrestre que está aí no canto esquerdo, ela pode ser corrigida para referenciar melhor a situação desse observador. Então nós giramos o globo para que o eixo de rotação de fato fique na posição correta, que é aquela posição da linha que vai do observador até o polo sul celeste. Então, aí está em destaque a posição correta do globo terrestre para esta pessoa, para este observador. E aqui representamos, portanto, o que nós chamamos de posição de contemplação com os pontos cardeais destacados. Agora estamos prontos para estudar o movimento do Sol ao longo do ano. Aí está o nosso observador, com os pontos cardeais bem caracterizados. E aí nós vamos perceber o seguinte: vamos examinar o dia em que o Sol nasce quase exatamente no ponto cardeal leste. Mais à frente nós vamos ver que isso caracteriza o equinócio. Mas vamos detalhar isso um pouco mais depois. Neste dia, o observador vê o Sol nascer nesse ponto e, ao longo do dia, graças à rotação da Terra em torno de seu eixo, o movimento do Sol é o que se vê. Há um momento em que o Sol passa pela linha meridiana. O que é isso? Lembre-se que nós temos a linha norte-sul e, se prolongarmos essa linha verticalmente, passando pelo zênite, ela vai configurar na abóbada celeste um arco. Este arco é o meridiano celeste. Quando o Sol passa por ele, nós temos o meio-dia verdadeiro, exatamente a metade da duração do percurso do Sol ao longo desse dia. O Sol continua o seu percurso, vai se pôr neste dia quase exatamente no ponto cardeal oeste, configurando o ocaso, prossegue o seu movimento, passando pelo meridiano que não está visível abaixo do observador, configurando a meia-noite, e a partir daí, quando ele voltar a nascer, se isso ocorreu por volta de março, ele vai se deslocar para o norte. Cada dia aparecerá mais ao norte do ponto cardeal leste, nascerá sempre mais ao norte até o dia em que estará mais ao norte do ponto cardeal leste. Este dia caracteriza o solstício. Para esse observador que está no hemisfério sul é o solstício de inverno. Para um observador que está no hemisfério norte seria o solstício de verão. E aí, passados os dias, as semanas e os meses, o Sol vai voltar a nascer nas mesmas posições, vai passar novamente pelo ponto cardeal leste no novo equinócio, dessa vez o equinócio de primavera, e prosseguirá se deslocando para o sul, nascendo cada vez mais ao sul do ponto cardeal leste, até o máximo de deslocamento ao sul que caracterizará o solstício de verão para esse observador e de inverno para um observador no hemisfério norte. As trajetórias do Sol nesses extremos, vou mostrar aqui. Essa é a trajetória do Sol no extremo do solstício de verão para esse observador. Você veja que é uma trajetória mais longa do que aquela do equinócio. O dia dura mais aí do que no equinócio para esse observador. No equinócio nós temos aproximadamente a mesma duração do dia e da noite, não é igual, nós vamos mostrar mais à frente por quê. E no solstício de inverno, para esse observador, nós temos um arco bem curto do Sol no céu, justamente caracterizando dias mais curtos nessa época do ano do que em relação àquela duração
do dia no equinócio. Há um destaque que eu quero mostrar para vocês, que é justamente a trajetória do Sol nessas épocas. Aqui na época do solstício de verão, uma trajetória mais longa. Você veja que no caso do observador, mais ou menos em Porto Alegre, 30 graus de latitude sul, nós temos uma sombra mais curta nesse dia. No equinócio, nós temos a duração quase igual de dia e de noite, a sombra um pouco mais longa para esse observador, e no solstício de inverno, nós temos a mais curta trajetória do Sol e a sombra mais longa para esse observador. No destaque, vocês vejam que nós temos aí a sombra mais curta no verão, a mais longa no inverno, a intermediária é a do equinócio, e um detalhe interessante geométrico é que a linha que configura a sombra do equinócio é a bissetriz do ângulo formado pela linha que configura as sombras dos solstícios, mais longa e mais curta. Aqui, utilizando o software Stellarium, eu vou mostrar para vocês com mais detalhe o que ocorre um pouquinho antes e um pouquinho depois do equinócio. Aqui nós estamos olhando para o horizonte leste, o observador está na latitude de 20 graus sul e longitude 44 graus oeste, próximo a Belo Horizonte. Dia 17 de setembro, nós estamos vendo o Sol ligeiramente acima do horizonte, está ocorrendo o nascer do Sol, neste caso 5 horas e 54 minutos. No dia seguinte, dia 18, você veja que o Sol caminhou um pouco para o sul, está se aproximando do ponto cardeal leste. Dia 19, mais próximo do ponto cardeal leste, 20, 21, veja que ele se aproxima do ponto cardeal leste, que é definido como a interseção da linha do Equador, que está mostrada aqui, linha clara, com o horizonte. Então este ponto caracteriza o ponto cardeal leste. No amanhecer do dia 22, nós vemos que o Sol continua sua caminhada para o sul, não está coincidindo exatamente com o Equador ou com o ponto cardeal leste, porque a gente tem que tomar como referência o centro geométrico do Sol. Então, no amanhecer do dia 22, ele ainda não atravessou o Equador celeste. Mas, no amanhecer do dia 23, veja que ele já atravessou. Portanto, voltando o slide, entre o nascer do Sol do dia 22 e o nascer do Sol do dia 23, o Sol transitou pelo Equador. No caso, isso vai ocorrer exatamente em 2024, no dia 22 de setembro, às 9 horas e 43 minutos, cerca de 4 horas após a posição do Sol representada aqui neste nascer visto por um observador nas proximidades de Belo Horizonte. No dia seguinte, ele está, portanto, ao sul do ponto cardeal leste e prossegue essa movimentação para o sul até atingir o máximo ao sul em dezembro, quando ocorrerá o solstício de verão. Mas o que é de fato equinócio? A origem da palavra é o latim aequinoctium, no sentido de igualdade dos dias e das noites. O dicionário Wise nos diz que, do ponto de vista astronômico, trata-se do momento em que o Sol, em seu movimento anual aparente, cruza o equador celeste. Certo. Mas ele continua fazendo que o dia e a noite tenham igual duração. Será? Nós já sabemos que o equinócio de primavera de 2024 se dará no dia 22, às 9h43. Segundo o site Time and Date, neste dia, em Belo Horizonte, o Sol nascerá às 5h44 e vai se pôr às 17h51. Veja que interessante que uma caracterização do equinócio é justamente o nascer no azimute 90 graus, que é o ponto cardeal leste, e o se pôr no azimute 270 graus, que é o ponto cardeal oeste. No dia anterior também ocorre essa coincidência, mas o equinócio se dá exatamente no dia 22. Como aqui se usa apenas a graduação inteira da medida do azimute, nós teríamos que entrar nos decimais para mostrar que realmente
equinócio está ocorrendo no dia 22 e não no dia 21. Mas nesse dia, a duração do dia claro, a diferença de horário entre o ocaso e o nascer, o número de horas em que você teve luz solar é 12 horas, 6 minutos e 58 segundos. E não 12 horas, como seria de se esperar se a duração do dia fosse igual à da noite. Por que isso acontece? Isso se dá por duas razões. Primeiro, o Sol é um disco e não um ponto. Segundo, a Terra tem uma atmosfera que provoca a refração da luz solar. Vamos examinar as duas razões. Aqui nós estamos contemplando o horizonte leste, numa posição próxima de Belo Horizonte, no momento do nascer do Sol. Aqui o Sol mostra uma pequena fração, começa a ser visível, e isso marca o início do dia, já que o dia é considerado o período com luz solar. Então o Sol vai subindo no horizonte, os segundos vão passando, 54 segundos. No caso de Belo Horizonte, com cerca de 1 minuto e 7 segundos que o Sol começou o seu nascer, surge o centro geométrico do Sol. Ora, se o Sol fosse um ponto e não um disco, nesse momento é que teria começado o dia. É nesse momento que nós começaríamos a contar a passagem do tempo que vai marcar a duração do dia claro. Mas o Sol é um disco e já faz 1 minuto e 7 segundos que ele começou a se mostrar no horizonte. Este período, portanto, de 1 minuto e 7 segundos, já é um período a mais, um acréscimo da duração do dia em relação àquelas 12 horas que ocorreriam no equinócio. Isso acontece em todos os dias, mas no equinócio vai marcar esse desequilíbrio entre o dia claro e o período sem luz solar. Então, na manhã, nós já ganhamos 1 minuto e 7 segundos em relação àquelas 12 horas que seriam esperadas para a duração do equinócio. Completando o nascer do Sol, nós temos essa situação em que o Sol já nasceu completamente. Agora, vamos ver o que ocorre no pôr do Sol. Então, vamos mudar a nossa vista para o horizonte oeste. O Sol está se aproximando do horizonte, toca o horizonte nesse momento, mas o dia continua, porque o Sol ainda está presente. Qualquer fração de Sol presente caracteriza ainda que o dia está acontecendo. Neste momento em que o centro geométrico do Sol toca o horizonte oeste, este seria o momento em que o dia estaria terminando, caso o Sol fosse um ponto. Mas como ele é um disco, nós temos uma duração ainda adicional de período com luz solar, que está sendo marcado à direita, no cronômetro da direita. 13 segundos, 26, 39, 52 segundos, 1 minuto e 5 segundos aproximadamente. Ora, esse tempo de 1 minuto e 5 segundos é outro acréscimo que temos a duração do período com luz solar em comparação com o que ela teria, com a duração do dia, se o Sol fosse apenas um ponto e não um disco. Somados aqueles 1 minuto e 7 segundos que nós tivemos de vantagem na manhã, já são 2 minutos e 12 segundos de duração adicional do dia em relação à noite, comparados com as 12 horas que seriam de se esperar caso nós não tivéssemos essa situação de o Sol ser um disco. Então, por aí você vê que isso já mostra que não é possível que no equinócio o dia tenha a mesma duração da noite. O período com luz solar dura mais do que a noite só pelo fato de o Sol ser um disco e não um ponto. Mas também temos a refração. Vamos ver qual é o efeito que a refração provoca nessa medição da duração do dia em relação à duração da noite. A refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro. Por exemplo, do ar para a água, do ar para o vidro, ou de um ar a uma certa densidade para ar a uma densidade mais alta. Basta mudar o meio de propagação que nós temos a refração. Aqui temos a luz incidindo na interface entre os dois meios e aí, em decorrência disso, ela sofre um desvio na sua direção. Isso ocorre em razão de a velocidade da luz ser diferente no segundo meio e isso provoca um desvio que caracteriza a refração.
No caso da observação astronômica, como nós estamos observando a partir da Terra, temos que observar o que ocorre com a luz quando ela atravessa a atmosfera. Aqui nós temos uma estrela cuja luz está se propagando no vácuo e vamos ver o que ocorre quando ela incide na atmosfera terrestre. A densidade da atmosfera cresce de fora para dentro. E uma maneira de aproximar isso, de modelar essa estrutura, é considerar que a atmosfera é formada de camadas com densidades crescentes. Cada camada tem uma densidade fixa e a densidade vai crescendo de camada para camada até chegar à superfície da Terra. E aí, portanto, nós teríamos várias refrações. Então, quando ela sai do vácuo para uma camada mais rarefeita exterior, temos um pequeno desvio, depois um desvio um pouquinho maior e assim por diante, até chegar ao observador. A consequência prática disso é o quê? Quando você observa um astro, você está vendo a luz que sofreu o desvio pela refração ao entrar na atmosfera e, portanto, a direção da luz que chega para você é esta tracejada. Portanto, o astro que está na realidade aqui é visto mais acima. O efeito é sempre o mesmo. O astro observado sempre vai parecer mais alto do que o astro real. Esse é o efeito da refração atmosférica. O que é que ele vai provocar na observação do nascer e do pôr do sol? Ora, o que vai acontecer? Digamos que nós temos o observador e o Sol está abaixo do horizonte desse observador. Entretanto, a luz solar, ao incidir na atmosfera, se desvia, chegando a esse observador na direção que está tracejada. Portanto, para ele, o astro vai parecer estar aqui e não abaixo. A consequência, de novo, é que o astro observado sempre estará mais alto do que o astro real. Qual é o efeito disso? Para o nosso observador, se ele estiver olhando para o horizonte leste, o Sol nascerá antes do horário em que ele nasceria se não houvesse atmosfera. Então, de fato, temos um adiantamento do nascer do Sol, mais um ganho para o período de luz solar. O período com luz solar começa mais cedo do que o real, pela presença da atmosfera. E na hora do pôr do Sol, a mesma coisa. Você está vendo o Sol próximo ao horizonte oeste quando o Sol real, na sua posição real, já está abaixo. Ou seja, essa refração atmosférica atrasa o final do dia. Outro ganho para o período com luz solar. Portanto, nós temos aí duplamente, de novo, vantagem para o período com luz solar, porque o Sol fica aparentemente acima do horizonte em relação à sua posição real, por causa da refração atmosférica. Em razão da refração atmosférica, esse ganho que temos do período com luz solar em relação ao período sem luz solar é de cerca de 4 minutos e meio. No caso de Belo Horizonte, em que houve 2 minutos e 12 segundos a mais no dia do equinócio, em razão de o Sol ser um disco e não um ponto, o total daria cerca de 6 minutos e 42 segundos. Segundo o Time and Date, a duração desse dia para nós será de 12 horas, 6 minutos e 58 segundos, muito próximo do valor que estimamos utilizando o software Stellarium e as explicações que demos aqui. Agora, vem a pergunta: se no equinócio não houve esse equilíbrio entre dia e noite, não haverá algum dia em que nós teremos 12 horas com luz solar e 12 horas sem luz solar? Sim, no caso de Belo Horizonte, teremos o dia 16, em que a duração do dia será de 12 horas e 13 segundos. Não é exatamente 12 horas, mas é o mais próximo que temos disso. Esse dia é chamado de equilux. No caso de São Paulo, temos aí no dia do equinócio a duração de 12 horas e 7 minutos e 11 segundos para o dia claro, período com luz solar, e o equilux será no dia 17, quase 12 horas, na verdade 12 horas e 25 segundos a duração do dia no dia 17 de setembro de 2024. Outra cidade, por exemplo, Recife. Em Recife, no equinócio teremos 12 horas e 6 minutos e 33 segundos de duração de dia claro, e no equilux terá ocorrido
no dia 7 de setembro, onde tivemos quase exatamente 12 horas, apenas 2 segundos a mais do que 12 horas para o equilux em Recife, em setembro de 2024. Esse é o recado que eu queria dar para vocês sobre os equinócios. Espero vê-los brevemente em novo vídeo no canal. Recomendo, inclusive, que assistam este vídeo que estou indicando, em que trato de um aspecto prático dos equinócios, que tem, inclusive, um caráter pedagógico bem interessante. E não se esqueçam, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até breve!